Joel, capítulo 2, versículo 18. Amém? Vamos estar orando no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, eu já coloquei na primeira oração, Pai querido, que o Senhor estivesse me usando, porque o Senhor sabe a necessidade de cada vida que aqui está nesta noite, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, que seja um vaso usado, Pai querido, para que nós venhamos receber, Senhor Jesus, este alimento, que venha nos fortalecer, que venha nos edificar, Senhor, meu Deus, para que nós possamos sair daqui mais que vencedores em Teu nome, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, que não seja mais eu, mas sim o Espírito Santo falando à Tua igreja nesta noite, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, podem se assentar em nome de Jesus? Então nós temos aqui o livro de Joel, no capítulo 18. Nós vamos ver essas duas promessas que no livro de Joel está, que é a promessa de fartura e promessa da efusão do Espírito. Muitas vezes, irmãos, nós questionamos, que por que nós não alcançamos as nossas bênçãos, Mas aqui estão algumas das promessas que o Senhor tem para nós. Uma delas é a promessa de fartura, que diz assim: então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio trigo, mosto, óleo, e deles serei fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. E aquele que é do norte farei partir para longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. O Senhor tem uma promessa, irmãos? Que assim como o Senhor fez, nós poderemos fazer maior ainda do que Ele fez. Então é uma grande promessa. Nós sabemos que Deus fez muitas coisas, fez grandes coisas, milagres, maravilhas. Então nós podemos fazer também. E por que muitas vezes, irmãos, nós não podemos alcançar essas bênçãos? O que retém de nós recebermos essas bênçãos que vêm do Senhor? Para nós alcançarmos, tem condições que o Senhor nos dá, Antes de uma grande promessa, sempre vem uma ordem que torna uma condição para que nós possamos receber o prometido de Deus. Continuando aqui, E vós, filhos de Sião, regozijai-vos, ali no 23, alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã, a seródia no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo e lagares, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. E restituir-vos-ei anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, o pulgão, a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Glória a Deus. Irmãos, e muitas vezes na palavra de Deus, aqui um pouquinho antes, no versículo 13, que diz assim, no 12: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor,
convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro, com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Então, irmãos, para que nós possamos absorver essas promessas que o Senhor tem para nós, nós temos que, assim, que nos convertermos a Deus. Que muitas vezes, o pastor até já comentou, que muitas vezes a gente é convencido, não convertido. E nós temos que nos converter. Converter o que é, irmãos? É uma mudança radical na nossa vida. A irmã Viviane cantou aqui. A química de Deus é essa, né? Nós temos que ser como uma borboleta, né? No casulo ali, ela tem uma transformação total na vida, naquela procedência, né? Não sei como chamar, mas naquela situação. Então há uma transformação total, que de um casulo sai uma borboleta, né? De uma lagarta vira uma borboleta. Então, irmãos, é essa conversão realmente que nós temos que ter na nossa vida, essa mudança radical mesmo. Nós temos que vir para Deus, mas vir de todo, vir transformado, vir assim com o coração rasgado, né? Assim como ele fala que de todo o nosso coração, não de vestes, porque as vestes, irmãos, é uma coisa aparente, é uma coisa externa, é uma coisa que está ali, né, para os outros verem, mas Deus quer ver o nosso coração, quer ver o íntimo nosso. Então por isso que ele diz, né, de todo o nosso coração. E outras coisas que nós temos que fazer para nós alcançarmos nossas bênçãos. Nós temos que jejuar. Como é difícil nós jejuarmos, né, irmãos? É muito difícil. Eu tinha um propósito toda segunda-feira, né, de estar fazendo o meu propósito. Agora o meu marido estando em casa, assim, já tem uma dificuldade para fazer assim, essas coisas, né? Então isso aí está me fazendo falta. Mas em nome de Jesus, né? Isso também não é uma desculpa, irmãos, porque eu poderia fazer. Mas muitas vezes a gente usa de desculpas, né, de pessoas que impedem nós de fazermos as coisas corretas para Deus. E isso não pode, irmãos. Como eu acabei de falar, isso eu falei, mas mesmo assim, Deus já está me cobrando isso. Porque não, isso é somente uma desculpa. O Espírito Santo já está falando comigo. Assim é a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus vem para mim e vem para todos que aqui estão. Então, eu não posso usar isso como desculpa para eu poder fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Chorai, nós temos que chorar na presença de Deus. O que é chorar? É a gente rasgar o nosso coração, irmãos, em oração, estarmos ali entregues totalmente. Não é aquela oração do Senhor, como o pastor às vezes fala, abençoa meu pai, minha mãe, minha tia. Entende, irmãos? Nós temos que sim, que nos colocar verdadeiramente na presença de Deus. Nós temos que abrir o nosso coração. Isso é chorar na presença de Deus. É buscar Ele de todo o nosso coração, abrir o nosso coração para que Ele venha e nós possamos entender o que Ele tem para nós, o que Ele tem para entregar a cada um de nós. Nós temos que conhecer a misericórdia do Senhor, a sua compaixão. Muitas vezes, irmãos, nós confundimos compaixão com, como eu vou dizer, existe uma diferença. Nós temos, muitas vezes, a gente se compadece de pessoas falando, ai que dó de você, ai que dó porque aconteceu isso. Mas não, irmãos, nós temos que ter compaixão. A compaixão é nós estarmos ali ajudando o próximo, ajudando, né, conforme a pessoa está passando, a situação que a pessoa está. Nós temos que estar ali nos compadecendo, orando por elas, para que elas venham ser fortalecidas através
essa oração, através de uma palavra mesmo, que nós possamos entregar a ela. E nós temos que ter uma reação na nossa vida, que é o nosso desejo de cumprir todas essas ordens que o Senhor deixa para nós. Nós temos que reagir, nós temos que ter uma reação real para que nós venhamos a fazer essas coisas que nós necessitamos para que as bênçãos de Deus venham sobre nós. E muitas vezes, irmãos, como eu falei, nós colocamos desculpas, nós colocamos situações na nossa vida, porque agora eu estou correndo muito, porque agora eu tenho que sair trabalhar, porque agora eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer aquilo. E nós deixamos a vontade de Deus em segundo plano em nossa vida, o qual Ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas. Não é sobre família, não é sobre trabalho, é todas as coisas, irmãos. Então nós temos que estar buscando a Ele em primeiro lugar em tudo na nossa vida, para que Ele se agrade de nós e nós possamos ser assim abençoados do Senhor. Glória a Deus. E daí vem as respostas de Deus, né? Deus, Ele vê o desejo do nosso coração e Ele vai derramar as bênçãos sobre nós, se compadecendo daquilo, né, com o que nós necessitamos. Ele vai mandar o alimento necessário que precisamos. Os inimigos, né, muitas vezes vêm os inimigos, aqueles que tentam nos tirar da presença de Deus, nos tentam talvez nos afastar um pouco da palavra de Deus, mas Deus, Ele entra nessa situação também e afasta essas pessoas. Ele não deixa que aquilo que as pessoas falam entrar nos seus ouvidos, para que afaste a palavra de Deus da tua vida, do teu coração. A prosperidade, ela vai nos alcançar se nós estarmos obedecendo ali, né? Reagindo a todas essas condições que o Senhor nos coloca para fazer. Ele vai nos restituir tudo aquilo que perdemos. Ele vai restituir, como é a promessa do Senhor. E daí, irmãos, vem a outra promessa, a promessa da infusão do Espírito Santo, que diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Glória a Deus. Então, irmãos, se nós obedecermos realmente a palavra de Deus, obedecendo, né, essas condições que é colocado através da palavra de Deus, o Espírito Santo estará conosco, nos dirigindo em todos os momentos, e a promessa do Senhor, que nós estaremos com Ele, salvos, né, quando o Senhor vier e nos chamar. O Espírito Santo, irmãos, vem para todos. Aqui, como ele diz, vem para os velhos, vem para os novos, né? Vem para aqui, então, para os filhos, filhas, né? Os velhos, os jovens. Então, todos nós teremos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Mas todos aqueles que invocar o nome do Senhor, invocar, obedecer a palavra de Deus. Eu acredito, irmãos, que se nós fizer isso, para nós
para Deus é pouca coisa. Ele não pede muita coisa, Ele só pede que amemos a Ele em primeiro lugar em tudo na nossa vida, que nós nos convertemos realmente na palavra de Deus. Converter mesmo é uma mudança radical na nossa vida. É nós esquecermos, nós estamos aqui na presença de Deus, nós esquecemos de tudo, irmãos. A partir de então, nós estamos na dependência de Deus em todos os momentos da nossa vida, em toda e qualquer situação. É difícil, irmãos, é difícil. Porque muitas vezes a carne sobressai e nós queremos fazer a nossa vontade. Mas nós temos que fazer a vontade somente de Deus. Nós temos sim que rasgar essas vestes, algo que está externamente. Nisso entra o nosso corpo, a nossa carne. Nós temos que viver somente do Espírito de Deus. O Espírito de Deus que nos leva a essa transformação, a esse algo que o Senhor tem reservado para cada um daqueles que obedecerem e servir a Ele realmente, que é a salvação, e no momento que Ele vier, nós possamos subir com Ele. Então, irmãos, é uma palavra talvez meio confusa, meio difícil, mas não é, irmãos. É somente a obediência na palavra de Deus. É você seguir a palavra de Deus sem mudar vírgula, sem mudar ponto, porque qualquer frase, irmão, se você mudar um ponto, uma vírgula, ela muda totalmente o sentido da frase. E a palavra de Deus não. A palavra de Deus, ela tem que ser colocada, as vírgulas, os pontos, aqui igualmente como Ele colocou. Assim nós seremos abençoados e as promessas de Deus estarão sobre as nossas vidas. Em todos os momentos, em tudo aquilo. Agradecemos, pelo livramento ali, desse pequenino. Glória a Deus por isso. Vamos estar agradecendo pela palavra. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Jesus, por esta palavra nesta noite, o qual eu creio, Senhor, veio ao coração de cada um que aqui está nesta noite, Pai. Porque o Senhor reservou, o Senhor chamou a cada vida, meu Pai, para que estivesse aqui ouvindo esta palavra que veio do Senhor, meu Pai. Assim eu creio, Pai querido. E eu creio, Senhor Jesus, que essa semente foi plantada em nossos corações, Pai. E daqui em diante nós teremos mudança, Pai querido, como o Senhor fala. Convertei-vos realmente na palavra de Deus. Convertei-vos ao Senhor. E isso, Pai querido, nós temos que ter na nossa vida, no nosso coração, no nosso dia a dia. Nós temos que ser pessoas diferentes, pessoas transformadas na Tua palavra, meu Pai. Obrigada, Jesus. Fica conosco, que o Espírito Santo do Senhor nos dirija em todos os momentos, Pai, para que nós possamos fazer o certo, Pai, o correto, Pai querido, em todos os momentos da nossa vida. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Amém. Graças a Deus.